Vamos começar? Tem procurador aí que não é procurador coisa nenhuma, só tem o nome. Eu tô falando dos procuradores da República. Rapaz, eu comecei o vídeo hoje na ignorância, né? Calma. É só porque aqui nas redes sociais tem que ser assim, eu tenho que chamar a sua atenção logo cedo, senão você vai embora, vai para outro vídeo. Mas hoje nós vamos tratar por que os procuradores da República, que são membros do Ministério Público Federal, então eles são promotores, são chamados de procuradores. Quer entender de onde veio isso tudo? Que tem a ver até com a estrutura, com a criação da AGU? Fica nesse vídeo até o final. E aliás, você já sabe como é que as coisas aqui funcionam. Não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, ainda vê o vídeo até o final. Vê se você gostou dessa curiosidade que eu vou trazer aqui hoje, que eu já adianto, já caiu até em prova. E aí sim, se você gostar, se você entender do que eu estou tratando aqui, você deixa o seu like, se inscreve e até compartilha com aquele seu amigo que não sabe dessa curiosidade. Primeiro, vamos pensar, eu sempre falo aqui com vocês, o que é o procurador? Procurador, a palavra mesmo, é aquele que age por procuração. Então, um advogado também é um procurador. E esse termo, na verdade, designa aqueles que são os advogados públicos, aqueles que fazem a representação judicial. Se você quiser ser mais técnico, pode falar apresentação judicial. E a consultoria jurídica dos entes federados. Se a gente for ainda menos técnico, falando assim para a população de uma maneira geral, você pode falar que o procurador, que o advogado público, nada mais é que o advogado daquele ente público específico. Então, o advogado da União é o advogado da União, como o próprio nome diz. Ele é o procurador que atua em nome da União. Tanto que, se você quisesse chamar os advogados, os membros, melhor dizendo, da AGU de uma maneira geral, de procuradores da União, não seria atécnico. E aquele procurador do estado de Goiás nada mais é que um advogado do estado de Goiás. E o de Goiânia, do município de Goiânia, nada mais é que um advogado do município de Goiânia. Entenderam a lógica? Se a gente parte desse pressuposto, então, não faz o menor sentido o membro do Ministério Público Federal, que é um promotor, membro do Ministério Público, ser chamado de procurador da República. Se não faz sentido, pelo menos a gente tem que entender de onde vem essa nomenclatura, né? E eu tenho que levar vocês para antes de 1988, que sequer existia a Advocacia Geral da União. Se não existia a Advocacia Geral da União, mas já existia a União, quem fazia o papel que hoje faz a AGU? Porque se a União já existia, ela já precisava de representação judicial, já precisava de consultoria jurídica, mas a AGU não estava lá para prestar esses serviços. Olha como é que as coisas funcionavam quando a gente pensa ali na Constituição de 67, 69, que é a Constituição antes da Constituição de 88, que, repito, previu pela primeira vez a AGU. A representação judicial da União estava com o MPF, o Ministério Público Federal. Então, quando a União atuava em juízo, eram os procuradores da República que atuavam em juízo. E aqui eu já trago para vocês a resposta. É por causa disso, por causa dessa atribuição pré-Constituição, que naquele momento eles atuavam mesmo como procuradores da República, que veio esse nome que se manteve até hoje. Mas eles faziam todas as atividades da AGU? Não, porque a consultoria jurídica ficava com a própria União. Não tinha um órgão próprio, um órgão estruturado, como a AGU é hoje, para fazer a consultoria da AGU, da União, melhor dizendo. Então, a consultoria jurídica era feita autonomamente em cada ministério, em cada pasta. Então, tinha consultoria jurídica dentro da pasta da educação, dentro da saúde, em qualquer outro tema. Estou evitando falar esses nomes, consultoria, ministério, porque naquela época, realmente, nem sei, não é relevante a gente pensar se esses termos eram utilizados. Mas pensa que não tinha um órgão específico, cada pasta, cada tema tinha sua consultoria específica. E mais, as autarquias, INSS, INCRA, por exemplo, já existiam também pré-88, as que existiam, claro, né? Umas foram criadas depois, e elas já tinham o seu serviço jurídico próprio. Então, elas já tinham o seu corpo jurídico que faziam tanto a representação judicial quanto a consultoria jurídica. É por isso que quando a gente olha para o passado, a gente pode falar da carreira de procurador do INCRA, procurador do INSS. E eu não sei vocês, mas eu vejo diversos problemas nesse modelo. Primeiro, olha a bagunça. Nem é o mesmo órgão, quando a gente pensa na União, que faz a representação judicial e a consultoria jurídica. Representação judicial, pré-88, MPF, consultoria jurídica, cada pasta faz um. Cara,
A gente sabe que quando a consultoria e o contencioso trabalham juntos, a gente previne muitas demandas, o órgão trabalha melhor, é muito melhor. Então já tem um problema aqui. Nem era o mesmo órgão, MPF de um lado e as consultorias de outro. Até internamente, pensando na União, já era um problema. Quem te garante que o pessoal trabalhava do mesmo jeito lá na educação, na saúde ou em outras pastas? Olha o grande problema que a gente tinha. Às vezes a mesma matéria era tratada de maneira diferente dentro de cada consultoria específica, também já é um outro problema. E mais, o MPF, nada contra, o Ministério Público é uma instituição extremamente importante. E aí, olha o problema da gente colocar no mesmo órgão duas atribuições que são muito diferentes. Defesa da sociedade, da ordem jurídica até, e defesa da União. Várias vezes eu já tive em audiências que eu e o membro do Ministério Público, a gente quase estava defendendo posições antagônicas. Eu queria o ressarcimento da União por um benefício previdenciário pago indevidamente e ele queria punir a pessoa pelo crime ali, para que ele te desse alguma prestação e tal, proteger a própria norma e tal. E aí a gente quase entrou em conflito ali no meio de uma audiência para poder defender, cada um à sua maneira, os interesses que cada ente, cada órgão é mais vocacionado a defender. E aí vou te dar mais um problema ainda. Pensa em época pré-88, que mané processo eletrônico, processo físico, cada autarquia tem seu próprio corpo jurídico, tem autarquias muito grandes, mas também tem autarquias muito pequenas, que não tem muita estrutura, então às vezes não conseguem ter uma estrutura de um INCRA, de um INSS, que conseguiam levar os processos até o STF, mandar os seus procuradores para fazer a defesa adequada, e às vezes eles perdiam muito processo, justamente para não ter perna. E o problema é que mesmo sendo uma autarquia, acaba sendo uma condenação contra um ente público, que pode influenciar numa política pública e tudo mais. Então, vendo todos esses problemas, o Constituinte de 88 falou, opa, a gente precisa unificar isso aqui. E é por isso que lá no artigo 131 está a previsão da AGU, que vai fazer a representação judicial da União e o assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal. Então a AGU vem com esse intuito de unificar, de acabar com esses problemas que eu acabei de expor a vocês. Tudo bem que a Constituição de 88 previu isso, mas foi só em 93, com a Lei Complementar 73, que trata sobre a organização e funcionamento da Advocacia Geral da União, que isso foi efetivado, então a gente ficou de 88 até 93, com a previsão lá na Constituição, mas a lei mesmo, a lei orgânica da AGU só veio em 93, e só em 2002 que a Lei 10.480 criou a PGF, que também faz parte da AGU. Nesse meio tempo, inclusive, o próprio ADCT, lá no artigo 29, falou, ó, a Constituição está prevendo a criação da AGU, lá no artigo 131. Precisamos unificar mesmo, mas enquanto não ocorrer essa efetiva criação, vamos deixar tudo como está, e aí nós vamos até permitir que os membros do MPF que queiram possam migrar do Ministério Público Federal para a AGU. Imagina um membro do MPF lá, desde antes da Constituição de 88, trabalhava mais com essas matérias afetas ao interesse da União e falou, olha, fazer trabalho de Ministério Público não é muito para mim, me vejo muito mais como procurador do que como promotor, então vou migrar para a AGU, não tem problema nenhum, isso foi assegurado. E às vezes você acha que isso é tudo muito abstrato, às vezes não vai cair. Na minha prova de procurador federal, isso caiu, esse tema caiu. Teve uma questão, até deixei aqui, ó, bota no texto aí, edição, que ó, isso é uma questão da minha prova de 2013, falando, ó, o ato das disposições constitucionais transitórias assegurou o direito de opção, nos termos de lei complementar, pela carreira da AGU, aos procuradores da República que ingressaram nesse cargo antes da promulgação da atual Constituição Federal. E querem saber mais? Eu errei essa questão. Eu dei uma olhada e falei assim, cara, não tenho certeza e tal, mas para mim não faz muito sentido, pô, a regra não é concurso público, então vou marcar errado e essa questão estava certa. E aí, vou até aproveitar esse exemplo aqui que foi muito emblemático para mim, que isso me acendeu uma luzinha. Eu falei, cara, isso é básico sobre a carreira que eu tô querendo entrar. Eu errei isso na primeira fase. Na segunda fase não caiu, as provas de primeira e segunda fase foram todos no mesmo final de semana, mas aquilo me acendeu uma luz. Falou, olha, preciso dar uma estudada mais sobre a lei orgânica da AGU, preciso aprender mais sobre o tema, porque se isso cair depois na minha prova oral, eu não sei muito. E aí já contei essa história no meu Instagram diversas vezes. Quando eu tava indo fazer a minha prova oral em Brasília, eu tinha duas opções para ler durante o voo. O livrinho de execução fiscal ou o livrinho que tava até por aqui. Vou pegar aqui, ó, até aqui também, que é o livrinho sobre a lei complementar da AGU, ó. Não era essa é uma outra edição, na época eu tinha outra, até porque essa edição aqui é posterior, que eu comprei novamente. E aí
eu decidi ler esse livro aqui. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, cara, não é que eu quero adivinhar o que vai cair, mas eu tenho que me planejar olhando para mim mesmo. E qual é o assunto que eu sei menos? Se cair sobre a execução fiscal, eu sei falar. Se cair sobre lei complementar da AGU, talvez eu não saiba muito bem, até porque eu errei essa questão. Cara, sabe o que caiu na minha questão de constitucional? Sobre organização da AGU. Ali ele explorando o artigo 131, até alguns aspectos da própria lei complementar da AGU. E claro, isso foi uma grande nota. E também na minha questão de tributário, caiu a execução fiscal. Isso aqui, estou aprofundando um pouco nessa história só para vocês entenderem, como sempre eu falo para vocês, que a gente não precisa estudar, estruturar o conhecimento tentando adivinhar o que o examinador vai cobrar, mas olhando para a gente e vendo o que a gente precisa melhorar como estudante. E aproveitando, ó, até deixar um ponto aqui, vai que isso cai aqui nos próximos concursos da AGU. Lembra que eu falei com vocês que a consultoria jurídica, que a AGU não existia, mas já tinha consultoria em cada pasta e tal, e aí isso pode ser cobrado na sua prova? Uma curiosidade. Você sabia que a PFN, ela já existia, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela já existia antes mesmo da Constituição de 88? É isso mesmo. É lógico que ela não era dos moldes, com os contornos, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional existe hoje. Mas, quando eu falei com vocês que a consultoria jurídica da União estava dispersa em determinadas matérias, determinado assunto, então tinha consultoria própria na educação, consultoria própria da saúde, já existia a Procuradoria da Fazenda Nacional para fazer a consultoria jurídica no âmbito tributário, olha só. Então, vai que isso cai na sua próxima prova da AGU, vai lembrar desse vídeo aqui, que a PGFN, com os contornos só de órgão consultivo em matéria tributária, ela já existia anteriormente. E se você quiser saber mais, saber tudo, melhor dizendo, destrinchar a Lei Complementar 73, eu vou te dar um conselho para você se juntar à mentoria que está aberta para os concursos da AGU. Inclusive, vai ter aula específica, onde a gente vai tratar sobre isso tudo, sobre a formação da AGU, sobre o que faz cada carreira. Aqui a gente está num vídeo no YouTube, é uma aula completa sobre isso, não tem como eu entrar nas minúcias disso aqui. Até acabei trazendo uma coisinha aqui para vocês, como a Procuradoria da Fazenda Nacional já existia antes mesmo da criação da AGU, mas como assim contornos diferentes? O que ela fazia? O que ela faz hoje? Quais são as previsões legais? Aí é uma aula específica e se você tem interesse, é só acessar joaomarcelooliveira.com.br. Olha só, partindo da tela inicial, se você entrar aqui, ó, na mentoria AGU, olha as aulas que a gente já tem tudo disponível aqui. Em breve vai entrar a aula nova sobre a lei complementar. Teremos aula esses dias para aproveitar como está saindo concurso de procuradoria demais, PGE Tocantins, PGE Mato Grosso, PGE Espírito Santo, como que a gente monta o nosso cronograma de estudo e como a gente vai identificar quais são os concursos que são compatíveis. Então, nossa aula 3, que em breve já vai ser dada ao vivo, a gente vai ver como compatibilizar os estudos e em breve também vai entrar uma aula extra só sobre a Lei Complementar 73. Temos encontros no mínimo de 8. Essa aula extra que eu estou falando sobre a Lei Complementar não vai contar no cronograma de estudos. Todas as primeiras terça-feiras do mês a gente trata aqui com os alunos sobre um tema muito relevante. A gente vai organizando os estudos aqui. E eles, claro, têm acesso aqui a todas as ferramentas. Quando eu falo para vocês que estava mostrando para os meus alunos, ó, como faz o rastreamento do tempo, vou estudar jurisprudência por 60 minutos, geralmente é no momento que a gente tem as nossas aulas, que eu sempre abro no final para eles tirarem dúvidas, mostrarem o que eles estão fazendo para eu poder ajustar os planejamentos deles de uma maneira muito mais efetiva e muito mais próxima. E aqui, ó, pode ir criando o cronograma deles de estudos, as metas. Já conversamos aqui sobre a melhor maneira. Ele pode botar aqui, ó, preciso terminar tais livros, ó, sempre escreve errado, não, faltam 400 páginas, você pode estar precisando terminar o de tributário, que são 250 páginas. Cara, pode estar ficando um pouco confuso para você, mas igual eu falei, isso aqui são tudo coisas que a gente trata lá na nossa mentoria. Ensino qual que é a importância de fazer isso aqui, de fazer esse planejamento, de entender o que falta. Até aqui, ó, usando a página de simulados, onde eles podem registrar o progresso deles, tudo como é que eles estão indo para poder fazer o melhor planejamento possível. Se você se interessou, joaomarcelooliveira.com.br. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.